Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia o Senhor nos sustentou, a nossa confiança, a nossa esperança está nele. Aquilo que é impossível para homens, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito, como ele está nos dizendo hoje, o Espírito Santo enviado em nome do Filho, pelo Deus vivo, nos ensina dia após dia como vivermos as atitudes que agradam. Nós não entristecemos o Espírito Santo. Pelo contrário, nós perseveramos segundo a alegria que ele produz em nós, a esperança da salvação e a vida eterna. Aquilo que nós almejamos, aquilo que é do alto. É necessário perseverar na sabedoria do alto, segundo o entendimento, que é desviar do mal, e o princípio da sabedoria, que é o temor a Cristo. Nós perseveramos dia após dia, segundo o temor de Cristo, pelo que mal nenhum temeremos, porque o que está em nós é maior do que está no mundo e já está vencido. O Espírito Santo nos concede a vitória. Para isso é necessário ouvirmos as suas advertências constantemente e perseverar, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, andando em retidão. Ele é o Espírito reto, inabalável, que nos concede espírito de ousadia e não de covardia. E nós perseveramos dia após dia, vigiando, orando sem cessar, perseverando nele. Porque é necessário estar segundo as suas boas obras, juntamente com a fé que caminham juntas. E nós somos perseverantes dia após dia. Porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Jesus disse, a igreja, a unidade da fé, nós como membros dos membros, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nós vivemos em unanimidade, num só espírito, num só coração, num só propósito. E assim nós temos a perseverança, a esperança, o amor, segundo a caridade, o dom supremo, aonde se persevera, porque a forma correta de se operar os dons que são irrevogáveis é segundo o amor. Nós perseveramos dia após dia, segundo o amor, adicionando as virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, domínio próprio, contra essas virtudes, não há lei contra essas virtudes. O fim da lei é a obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós perseveramos na obediência, nós exalamos o bom perfume em Cristo. E o Pai recebe, porque Ele nos conhece através das atitudes. As atitudes, Ele é conhecedor. A quem Ele procura, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
Assim, nós devemos proceder dia após dia, porque quando nós estamos segundo a perseverança, revestindo do capacete da salvação, usando o escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, não permitimos nenhuma seta inflamável nos atingir, né? Ele é aquele que é um escudo, é um broquel, a sua palavra. Nós manejamos bem a espada, que é a palavra, né? Cinge a espada à sua cintura, ó herói, manejando bem tanto no ataque como na defesa, a couraça da justiça, revestindo os lombos e a cintura com a verdade. De geração em geração a sua verdade prevalece, né? E aquele que anda segundo a sua verdade, ele prevalece, ele anuncia a verdade para que haja libertação, para que haja cura, para que haja conversão de almas, porque sábio é aquele que ganha uma alma, né? E assim, a sabedoria do alto, ela é válida para que os dias nossos vão bens e longos nessa terra, e para alcançar os pecadores através da verdade que liberta, que há o arrependimento, do qual está escrito: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E quando há o arrependimento, um coração contrito e arrependido, ele não despreza, ele faz morada. O Consolador, o advogado, o Espírito Santo, companheiro, Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe quando adentrar na Jerusalém celestial do alto. Todo aquele que faz a sua vontade, assim como o Pai determinou: este é meu Filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Todo aquele que persevera fazendo o que ele diz, através do Espírito Santo, ele persevera no caminho. Além de um irmão, ele tem um amigo na diversidade, do qual nós temos que perseverar segundo o Espírito opera em nós. Ele nos aperfeiçoa dia após dia. A carne é fraca, o Espírito está pronto. O Espírito nos aperfeiçoa em toda boa obra. E a boa obra permanece juntamente com a fé, porque elas caminham juntas. Impossível agradar a Deus sem fé, né? E a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Quando nós perseveramos, segundo o Espírito opera em nós. E em mais um dia, seguindo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? O Espírito que nos concede graça e sabedoria, aquele que ele disse: vos enviarei outro advogado, e ele vos ensinará tudo aquilo que disser. Ele: não fiqueis ansiosos com aquilo que haveis de falar. Ele coloca tudo em vossas bocas. Ele vos ensina a conduzir, né, dia após dia, segundo ele opera em nós as boas obras, e nós perseveramos na fé, adicionando as virtudes de Cristo em nossa fé. E através do exercício constante, nós perseveramos. Com o exercício, nós discernimos entre o bem e o mal. Não permitimos nenhuma raiz venosa em nosso coração. Perseveramos segundo um coração contrito, arrependido, um coração de carne, o espírito reto e inabalável, do qual
produz as boas obras, a retidão, a sinceridade, desviando do mal com o temor de Cristo, a reverência. Os tendões do pescoço são flexíveis, maleáveis. Não é um coração de pedra, e nem muito menos os tendões de ferro do pescoço, do qual não há reverência a Deus. Fazemos o sacrifício agradável pela obediência, porque Ele persevera em nós a obediência. E assim nós caminhamos dia após dia. Como Ele disse, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E nós jorramos, tornamos uma fonte de água viva. Nós anunciamos a verdade, nós anunciamos a palavra que é viva e eficaz, que é penetrante, que penetra o mais íntimo. E há um mover sobrenatural. Se alcança a sabedoria para prolongar os dias, para tudo vá bem e rumos à salvação e à vida eterna. E em mais um dia, perseverantes, segundo o Espírito Santo opera em nós. Boas obras com a fé caminham juntas, pois assim como quando o Espírito, que nenhum homem é capaz de detê-lo, quando expira, o corpo está morto, assim é a fé, se não permanecer nas boas obras, que só são possíveis através do Espírito Santo. Porque Ele é o advogado que Cristo produz em nós. Deus envia o Espírito Santo Consolador em nome do Filho. E nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito nos concede seu poder e autoridade. Não são palavras meramente vazias, destituídas de sabedoria. Sabedoria desta era perversa, dos poderosos que já vai desvanecendo, que se colocado na balança de Deus, quando Ele pesa os espíritos, não tem valor nenhum real, porque Ele é aquele que pesa os espíritos. E nós, com o exercício constante da fé, alcançamos o discernimento. E está escrito: examinai os espíritos, examinai as profecias. E assim como Deus ali no alto dos céus, quando aqueles anjos destituídos da glória caíram por terra, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso. Assim como o Filho, Cristo ungido de Deus, e o Filho do Deus vivo, Jesus, não foi enganado em relação daqueles que o traíram. Ele sabia, ele mesmo anunciou ali, conforme Davi havia anunciado, que o meu amigo que come juntamente comigo na mesa haverá de me trair. Assim ele sabia, assim quando ele disse a Judas, o Iscariote, o traidor: vá e faz logo o que tens de fazer. E assim nós tornamos a própria justiça de Deus e sondamos o Espírito que há e apresentamos as nossas súplicas e orações. Porque Ele disse: orai pelos vossos adversários, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas.
Se teu inimigo tiver-lhe fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças. E assim, nós perseveramos operando os dons irrevogáveis segundo o amor opera em nós, usando a piedade como fonte de alegria, perseverando dia após dia, porque vivemos pela fé, e pela fé tudo é possível ao que crê. Andamos não segundo um coração enganoso, porque está escrito: coração do homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Clamai a Ele, e Ele nos revela coisas grandes e ocultas que não sabes. E assim nós perseveramos dia após dia, esvaziando de si mesmo. Não apacentamos a nós mesmos, esvaziamos de nós, carregamos a cruz, seguimos a Jesus, porque somente assim se agrada a Deus, pela fé no único unigênito e o primogênito na ressurreição, o único mediador entre Deus e os homens, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, e perseveramos o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor de suas ovelhas, que ouvem a sua voz, que são do seu aprisco, e ele virá nos buscar. Porque céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.